Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. E hoje eu tenho a honra de falar com uma pessoa que eu admiro e é muita referência para mim. Seja muito bem-vindo, Jorge Maria Portugal. Parabéns aí, meu Obrigado, amigo. James. Prazer é todo meu estar aqui com você. É uma satisfação muito grande te receber aqui, Jorge, Obrigado. e passar um pouco do teu conhecimento para essas pessoas que estão ouvindo a gente. São micros empreendedores, dono de restaurante, dono de mercadinho, aquela pessoa informal que compra um produto para vender na feira. Então, nós estamos passando esse conhecimento que você tem para todo esse público aí, entendeu? Eu quero ouvir um pouco da tua história, desde quando tu começou, lá do começo, lá da tua... acho que quando tinha 9 anos, né? Então, Exatamente. conta pra gente aí de onde você é, desde o início aí. Primeiramente, eu quero saudar os teus ouvintes, tá? Ah, Saudar todas essas pessoas, como você fala, o empreendedor. Para você ser empreendedor, não precisa ser tão grande e começar. Logicamente, basta você iniciar. Seja aquele com pequena venda lá, seja o feirante, seja com aquela bancazinha que tem de lá de vender bombons, alguma coisa, você começa a ser um empreendedor. Então, a minha história, James, começa. Nasci em Garapé-Miri, Garapé-Mirim? município de Garapé-Miri. Vim de lá, meu pai, naquela época, tinha engenho que produzia a cachaça, aguardente. Igarapé-Miri e Abaetetuba eram grandes produtores, chegou a ter 42 engenhos nos dois municípios O que é engenho? produção da cachaça. Cachaça, é? Cachaça. Produção da cachaça. Então, nessa época, não vinha aquela cachaça que vinha importada, quando a gente fala importada, vindo de outros estados, principalmente São Paulo, como a gente recebe muito aqui, aqueles que tem, né, aquela produção, vamos citar aqui, não é fazenda comercial, como umas Tatuzinho, Velho Barreiro, aquelas começaram a entrar aqui. Quando começou a estrada realmente a puxar para cá e a produção industrial a acontecer nesses estados, como São Paulo, Pernambuco, e aí foi acontecendo que era muito manual lá em Garapé-Miri, Abaetetuba. Então, com isso, os engenhos foram tendo que Mas, fechar, mas todos, acabando. todos vocês, todos os irmãos trabalhavam lá? Não, Era nessa, só, é- é só seu não, pai? não, era o meu pai. Meu Hum. pai. Começou com meu avô, que tinha um engenho de cachaça, depois passou para o meu pai. Então, com o fechamento disso lá, aí o meu pai resolveu eh, 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 vim para Belém. Nessa época não existia a estrada para vir para cá, tinha muito no chamado nas embarcações, era um pumpupuzinho que É, vinha, né? Aquela é. embarcação pequena. Então, meu pai, com minha mãe, eu sou o segundo filho. Ah, você é o segundo. Nós somos cinco, Cinco. de total de cinco, onde a mais velha, a minha irmã mais velha, nessa época tinha 12 anos de idade, eu com 9 anos de idade, e eu sou o segundo, a terceira tinha 6, o quarto 4 anos e a caçula que tinha um pouco mais de um ano. Tá? Viemos para cá e esse início de vida aqui de meu pai em Belém, como ele vinha da cachaça, ele tentou continuar vendendo cachaça. Então, aquela dificuldade muito grande, nós fomos morar ali no bairro do Guamá, que foi um prazer muito grande ter morado lá. Ah, tu é Praticamente, guamaense, né? comecei no Guamá, vindo de Garapé-Miri para o Guamá, praticamente numa palafita. Quem hoje vai lembrar, pode lembrar, próximo ali onde era chamado um porto que tinha, chamava-se Ponto Certo. Não existia o núcleo universitário ainda, ônibus era aquele ali para Copala na época, tá? E Então, deixa eu te perguntar, tu veio de Garapé-Mirim para Belém, para Guamá com 9 anos? com 9 anos de idade. Então, minha mãe, aí começa a questão do empreendedorismo, James. Aí começa o empreendedorismo. Minha mãe, para ajudar meu pai, né, até botar alimento na mesa para nós, acordava, era 5 horas da manhã, fazia pastel,
tá? Fazia pastel, 6 horas da manhã eu me acordava e eu saía com 9 anos de idade para a rua para vender pastel, Caraca. tá? Isso aí para ajudar com Vender a pastel, comida. ajudar meu pai, tá? Início de vida aqui para poder. Mas um detalhe, tá? Tinha próximo lá, lá da onde morávamos uma escola municipal. O nome da escola chamava-se Amália Pongarte. Ficava ali na Bernardo Saião, esquina com a passagem de São Lázaro. Mas estudava lá? E aí eu estudava, meu pai conseguiu nos matricular lá e eu estudava no intermediário, aquele período intermediário, onde você entrava às 11 horas da manhã e saía 2. Hum. Mas nesse período eu saía de manhã, 6 horas da manhã, para vender o pastel na rua, 10h30 retornava para casa, se ainda não tivesse vendido todo, se eu tivesse vendido todo, eu retornava logo. 11 horas eu entrava no grupo escolar Era e grupo antes, né, que saía, falava. saía às 2 horas. Quando eu saía às 2 horas, chegava em casa, já tinha outro tabuleiro pronto para eu sair novamente para a rua. Isso é muito gratificante, eu me lembro com muito orgulho desse início. Então no começo tu saía de manhã cedo para vender pastel, aí dava o horário da escola, ia para a escola, voltava, ainda tinha outro tabuleiro para ir sair para vender? Exatamente. Caraca, moleque, Exatamente, né? E com isso, aí foi, meu pai começou depois a ter a ideia de comprar, já parou de vender cachaça, comprar condimentos, pimenta cominho, alho, colorau, e fazer nas cartelas, preparar as cartelas e sair para vender. Mas já colocava num saquinho também? Já colocava comprava a cartolina, cortava a cartolina, conseguia o saquinho, ia colocando no saquinho e grampeava. Hum. Pegava um papel, dobrava e Bem ia manual grampeando. mesmo, assim. Todo manual. Aí eu parei de vender pastel, aí eu já saía com uma sacola com esses condimentos, passando nas mercearias, que tinham muitas no bairro do Guamá, muitas mercearias. E o meu pai ia para um lado e eu ia para o outro, onde a gente começou a vender nas mercearias, as mercearias que iam lá, a gente vendia cartela para a mercearia. E a mercearia, o cliente ia comprar um pacotinho, né? Precisava aquele pacotinho de colorau, aquele pacotinho de Sim, sim. pimenta e É, cominho. colorar o Então a cominho, coisa né? foi desenvolvendo, crescendo isso lá no próprio bairro do Guamá. Aí nós já saímos da onde nós estávamos, já fomos morar na própria passagem São Lázaro, próximo. Eu continuava estudando lá no grupo, no grupo escolar. E toda a família se alimentava só dessa venda de cominho, pimenta do reino, Exatamente, né? exatamente. Era isso mesmo. Isso era em que ano? Tinha Bom, 9 anos, foi, né? foi 9 anos, 10. então nós viemos, isso foi no início dos anos 70. Nós chegamos em Belém em 60 e final de 67. 1967, É, é. eu tinha 9 anos, eu nasci em 58, eu sou de 58, tá? Em maio de 58. E então isso aí a coisa foi desenvolvendo, né? Meu pai começou aí, já começava a ganhar, até que ele conseguiu, a produção foi aumentando, já vendia para outros bairros, ele já ia ali para a própria Cremação, Juruna, a gente já começava a vender. E aí, com isso, conseguiu montar uma mercearia lá na Passagem São Lázaro, uma mercearia. E numa casa Lá no alugada, Guamá, no no caso. Guamá ainda, todo lá no Guamá, ali próximo da Bernardo Saião. E nisso foi quando ele conseguiu comprar. James, é uma história muito boa. Você que está querendo empreender, começar, eu acho que basta o início, basta você A pessoa tem que. começar, e principalmente acreditando em você. É. E a Acredite em pessoa, você, ela tem tá? que. Ela não tem que esperar. Ah, não, quando ficar bom. Ela tem que começar com o que tem, não é Com o isso? que tem. Então, aí, o James, meu pai nessa época conseguiu comprar pela primeira vez uma geladeira para casa. Hum. Entrou uma geladeira. E como sempre na geladeira vinha aquela cuba, assim, era uma cuba plástica Sim, sim. de fazer gelo. E minha mãe teve a ideia de pegar lá na mercearia
e dissolveu um pozinho, que na época era o quisuco, Hum. chamado quisuco, e colocou nessa, em vez de fazer o gelo da água, fez aquele e deu para Sim, sim. nós. Meu pai tinha uma visão muito fantástica. Ele vendo aquilo, ele disse: por que, que eu não colocar isso dentro do líquido, dentro de um saco e congelar e vender? E começou a vender isso na mercearia. Aí que Hum. vai começar, depois nós vamos chegar à história do Sim, descartado, né? sim. E aí? Aí começar, por que não? E começou, já comprou um freezer e começou a fazer isso. Era só de suco. Era o que suco dentro do saquinho, de fazer o saquinho e colocar. Aí começou a vender lá na mercearia e começou aquilo Essa ideia foi de quem? Foi do meu do teu pai? pai. Do meu pai. Essa época eu estava com 12 anos de É. idade lá, trabalhando com ele. Então, ele teve essa ideia de colocar. De repente, quando vimos, já tinham pessoas com a caixa térmica, mais popularmente conhecida como Isopor, isopor, né? né? A Isopor. caixa térmica, aquelas caixas pequenas de 8 litros, comprando para revender. Comprando já com vocês para revender. Comprando o chamado chopinho, que era É o chopp, né? o chopp para revender. E aí a coisa foi crescendo. Aí meu pai, por que que nós vamos produzir? Aí já começou a comprar essência para fazer, já não era o que suco. Aí a coisa foi evoluindo na própria lá, fechou a mercearia e passou a fazer isso. Então aquilo formava de madrugada fila para comprar chopp. E logicamente, as coisas boas a Hum. gente se copia, né? É, com Normalmente se certeza. copia as coisas boas. Com Então certeza. tiveram várias pessoas no próprio Guamá que começaram a Começaram a fazer, imitar teu pai, né? imitar, fazer. É. Então o que é que ele teve a ideia? De produzir o saco, parou de vender o chopp, mas começou a produzir saco, comprava bobinas. Era uma fábrica que existia em Belém, que hoje já não existe mais, que foi uma pioneira aqui, chamada Poliplast, ficava na BR. Já tinha Já fábrica tinha fábrica, a já? Poliplast ficava na BR-316, era uma estradinha curta ali. Hoje, bem antes ali do viaduto do Coqueiro, tá Hum. lá o prédio ainda abandonado, por sinal, tá lá. A gente vê, passa por lá, verifica ali, fica bem próximo do Hospital Metropolitano, Hum. tá? Agora eu entendi a visão do seu Agenor, né? Isso. Começou um chopp vendendo o pessoal começou a revender, já que todo mundo já estava vendendo no bairro, ele decidiu fazer o saco Fazer saco para e produzir. vender a essência. Ele comprava aquelas bombonas de 20 litros Hum, e vendia de litro, sabe? entendi. Vendia de litro. Então a coisa foi desenvolvendo e depois foi. Tem até saímos de lá do Guamá, já vamos ali para. Ali entre Cremação e Guamá, que fica na 14 de abril, Hum, 14 de abril, ali próximo da Caripunas. E ele já começou, já parou um pouco mais e começou a vender o saco plástico, não somente para o chopp, mas de outros tamanhos. Que, por sinal, existiam duas pessoas em Belém que eram considerados isso aí, que é uma pessoa que, se alguém não sabe, mas eu vou citar aqui, que era o seu pai, Arthur Holanda, é, uma pessoa fantástica também, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, tive a honra de ter conversado várias vezes com ele. Nessa época ali, era lá na Bernardo Saião, só que aqui próximo, Bernardo Saião, não lembro bem, perto da Pariquis, mais ou menos por ali. Tá? Ele montou também um supermercado, foi, mas foi, um foi. supermercado, mas também mais fortemente o saco plástico, Isso. Mas, revendendo saco plástico. Então eram dois. Era o Agenor Santos, que na época é meu pai, e o Arthur Holanda. Então entendi. esses dois vendiam. Então era a questão do saco plástico, principalmente porque nessa época não tinha uma diversificação tão grande do descartável como tem hoje. É Né? verdade. Agora, assim, eu achei a visão do teu pai, do seu Agenor, né? Incrível, né? Tipo assim, ele não olha pro agora, ele olha mais lá na Na frente, né? frente. Ou se a Exatamente. pessoa tá comprando muito chopp aqui,
eu vou ver o que é que eu posso vender para essa galera que já tá, porque senão o mercado já vai ficar saturado, já tenho que ver outra coisa já, né? Exatamente, exatamente. Bacana. E depois, Jorge? Aí depois nós viemos para lá, então começamos a vender o saco plástico, né? E aí foi desenvolvendo, e eu também sempre continuei estudando, nunca parei de estudar. James, isso era uma das coisas que meu pai sempre colocou. Você ajuda, trabalha, mas você tem que estudar. O estudo é fundamental, isso você não pode abandonar. Seja lá você estudar de noite, um horário, como eu estudei intermediário, depois passei a estudar pela parte da tarde, trabalhava de manhã com ele, estudava da tarde. Tive o prazer de depois estudar num, um colégio Nóbrega, O que Nóbrega. ficava na Rui Barbosa, Hum. nessa época na Rui Barbosa, entre Avenida Nazaré e Brás de Aguiar, os 2 primeiros anos na época era ginasial, que hoje Hum. é o, É o ensino médio? o ensino médio. É. Os 2 primeiros anos, aí o terceiro e quarto ano eu já fui para um colégio chamado Elias Viana, também que não existe mais, que ficava na Castelo Branco, ali próximo a Magalhães Barata. Tá? E o científico, aí já fui fazer no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo. No caso, a faculdade? Não, Ah, não. científico. Nessa Científico. época era científico, eram os 3 últimos Ah, anos. sim, primeiro, segundo e terceiro, Primeira né? era. Ah, tá. Aqui hoje, para primeiro, segundo, terceiro, quarto, é quinto, sexto e sétimo, não É, sei. Ó. isso. Nessa época, foi em 74, 75, 76. Eu já fiz Colégio do Carmo, que foi o científico. Mas sempre continuando trabalhando com o meu pai lá, Trabalhando, estudando, trabalhando, trabalhando, estudando. estudando. Sempre isso, nunca deixei. Até que no, no ano de 77, completei a idade tinha que me apresentar no Exército, e eu fui chamado pelo Exército, fui fazer eh, NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Hum. Então, que só entra quem tem já o nível completo, que seria Ensino médio completo, né? o ensino médio completo. Aqui Então, seria como a eu tinha... faculdade lá dentro, é? Não, Não? não, não. Seria uma formação, ou você entra para ser praça, né, ser soldado, ou você tem essa opção de entrar como aluno. Você Ah, entra como entendi. aluno, Entendi, tá? entendi. E você termina como oficial. E eu fiz esse em 77. Em 77, eu fiz o NPOR, terminei no final do ano, mas aí foi um período que eu realmente parei de trabalhar com meu pai, porque eram os 12 expedientes no Exército. Quantos anos? Você Ali tinha no, no 18 segundo, anos. no segundo BIS, Hum. exatamente. Então, comecei com 18, passei para com 19 anos eu estava lá no Exército, né, no segundo BIS, fazendo NPR. Eram 40 alunos só. Você de um universo todo, são provas que são feitas para você Passou, entrar. né? Passei fiquei entre os 40. E até o final do ano. Quando eu saio do Exército, eu entro para a faculdade de matemática. Hum. Tá? Fiz o FPA, fiz para matemática. Hum. Só que quando você começa a matemática, você faz primeiro licenciatura em ciências, depois que é a chamada licenciatura curta, depois a plena, que é matemática. Mas e voltei a fazer faculdade e trabalhando com meu pai. Voltei a trabalhar com ele. Estudava à noite? Não, aí nessa época tinha disciplina de manhã, tinha disciplina à noite. Eu ia, voltava lá para o núcleo universitário, ia, voltava, trabalhava, ia, voltava, fazia. Tu Fazia tudo, não né? tinha assim como tem hoje. Ah, é só à noite, é só de manhã, é só à tarde. Não. Nessa época eram disciplinas. Entendi. Então tinha disciplina que só tinha de manhã, tinha disciplina que só tinha à noite, tinha outra que Entendi. só tinha de tarde. E a gente ia Entendi. equilibrando, fazendo isso, Entendi. né? Então, fazendo a faculdade, trabalhando com ele. Mas aí veio que eu fui, não era obrigado, como eu tive uma colocação muito boa no Exército, e dentro dos 40, eu fiquei lá em quarto, Em quarto lugar foi? quarto. E aí o Exército me chamou. Não era obrigado, mas me chamou que tinham 3 vagas
oficial R2 para servir como oficial R2, ou seja, entra como aspirante oficial, depois passa para tenente, segundo tenente. E duas delas eram em Altamira, no 51 bis, e uma era no 53 bis, Itaituba. Eu pensei bem, nessa época, a, a minha esposa, que é minha esposa, nós éramos namorados, né? Conversei com ela, conversei com meu pai. Nessa época, o soldo, vou te dizer, Gêmeos, era muito, muito bom, né? O soldo da época era muito bom. E eu disse, conversei com os dois, disse, eu quero ir passar um ano, eu vou ficar um ano e a finalidade foi juntar dinheiro. Hum. James, foi assim um troço na minha vida marcante, porque eu poderia ficar 8 anos, mas eu fui determinado, eu tranquei matrícula na faculdade, na universidade, me afastei um pouco do trabalho com meu pai, ainda tinha minha namorada que eu te É. deixei aqui, que hoje nós já estamos, Mas você nós foi vamos para. fazer 40, essa mesma namorada me esperou e nós vamos fazer 44 É, anos de casado esse ano, nós fazemos, dia parabéns. 20 de dezembro. Eu acho muito Obrigado. bonito isso daí, É, a pessoa permanecer com a esposa, construir junto desde o sim, início, né? sim, ela Eu acho muito bonito isso. ela tem a história também da vida. E, Mas de, me tira uma dúvida. Você foi para qual estado? Foi não, qual cidade? Altamira, Altamira? Você Altamira. passou um ano lá, Um ano em Altamira. mas você chegou a trabalhar lá para. Não, Aí como foi que você era, guardou? era exército O direto. exército que pagava você? É, Mas exatamente. dava Não, alojamento, não, eu tinha comida? tudo no exército. Eu tinha casa, comida, só não tinha roupa lavada, Hum. tá? Então, servindo lá no 51 bis. Aí fez. Nessa época era início do batalhão lá, início da Transamazônica, era meio ainda aquela situação um pouco de risco, mas nós Perigoso, né? tínhamos, porque estava povoando, né? Estava povoando. Hoje é um batalhão com 2 companhias, hoje é um batalhão que tem 4 companhias. Entendi. Eu- Agora me tira uma dúvida. Por que que você decidiu passar um ano e depois trancar? Foi só por questão de experiência? Como foi? não, eu tranquei a matrícula aqui e fui para lá determinado que eu só ia passar um ano. Eu poderia ficar mais lá 2 anos, mais um ano por lá, e com 2 anos ser transferido aqui para Belém Hum. e continuar como oficial. Eu poderia chegar, na época, até capitão, mas Entendi. depois é um temporário. Depois, com isso, eu teria que sair do exército no máximo 8 anos e eu ter que iniciar a vida toda. E Entendi. não, eu fui determinado que eu ia passar somente um ano para juntar um dinheiro, Ah, para juntar o juntar dinheiro. um Ah, dinheiro para ajudar aqui a iniciar. E quando voltei de lá, justamente determinado, voltei à faculdade, voltei a trabalhar junto com meu pai, mas meu pai era uma dessas pessoas que queria, porque queria voltar para Igarapé-Miri. ele queria voltar para Garapé-Mirim. Tentou lá voltar para o engenho, só que não dava mais certo, não tinha mais como. E isso aí, a gente ficou junto. Foi quando ele voltou para lá, que ele passou um tempo lá, passou menos de Chegou a voltar menor, mesmo? né? Aí aí passamos a ser sócios, né? Eu e meu pai passamos a ser sócios. Mas ele lá em Garapé-Mirim Ele em Garapé-Miri, e eu você tomando aqui. conta aqui, tá? E começou. Depois não deu certo, lá ele retornou. E foi quando, James? Nessa época, o descartável começou a aparecer Iniciar. outros produtos sem ser o saco Saco, plástico, saco, é. que era o Mas, saco mas plástico. me tira uma dúvida, Jorge. Quando o seu Jorge, Só O Agenor. seu Agenor tava lá e você aqui, nessa época você vendia só saco? Ainda era saco Ainda plástico. era só saco plástico? Saco plástico. Hum. Aí foi, mas só que aí a gente teve essa coisa, por que que a gente não avança mais além do saco plástico? Aí entrou aquelas redinhas plásticas, aí Isso. começou o copo descartável, Não começou a existia aparecer. ainda a Copa. Não, começou o copo descartável, nós revendemos o copo descartável. James, você que também é do segmento, comecei a comprar. Primeiro eu comprei 5 caixas de copo para café, Égua. 10 caixas de copo para água e 10 caixas para copo de chopp, que era o trem. Só existia esses tamanhos.
tá? Você sabe muito bem quando nessa época. E eles E vendiam aí, assim, porque era, eu acho isso. que era porque era caro na época ou porque não tinha, era Não, novidade, né? ainda era novidade, ainda não tinha aquele. Aí depois que foi desenvolvendo mais o descartável, outras embalagens. E também nós começamos, mudamos lá na 14 de abril, passamos a fazer um balcão melhor e Hum, ter, aí colocamos um produto de higiene e limpeza para uhum. vender também. Aí fomos diversificando os tipos de produtos de embalagem. Nessa época foi apareceu um tipo de produto que chamava alta densidade, Ah, que era sim, novo sim. Depois nessa veio a época. baixa, né? Depois virou em mix, que De- tu sabe, a mistura Já, hoje. Aí apareceu as sacolas que não já não existiam. existia sacola ainda? Como era que a Não, pessoa era saco de isso é um papel? saco, saco plástico mesmo. Não, No mas próprio segurava na boca do é saco, mesmo, levava, é? se pegava o saco, a gente botava e levava. É. Não tinha, não tinha a questão das sacolas com alça, que nós chamamos, né? Uma vez a mãe contou uma história que na época tinha um negócio de uma folha de uma banana que tinha um saco por cima. Como era esse negócio aí? Não, deixa Como eu era te isso aí? falar, isso aí é muito. As pessoas, tu é muito novo ainda, É, tu não vai te lembrar disso, é. mas as pessoas com uma certa idade, um pouco mais, eu não me considero tão velho assim, Sim, tenho 66 anos de com idade, certeza, pô, fiz em você não. maio, né? Mas digo, eu cheguei a presenciar. Essa folha normalmente era tipo uma folha de bananeira, que Isso. não era, eu não lembro o nome agora aqui, que usavam principalmente para carne. Hum. Tu pegava ali, cortava a carne e passava. Então, tu ia nos mercados, principalmente no mercado municipal, Guamá, Era Cremação, tudo assim. São Brás, a carne era embalada dessa maneira, nessa folha. Entendi. Tá? E na mercearia, muitos era nem A- existia direito o saco de papel, era a folha tipo que a pessoa botava e ia enrolando aqui. aquela bobina rosa. Não tinha É, aquela bobina rosa? Não era essa? é mais ou menos assim, é isso, de papel. É, de papel. Aquele, não, mas essa Isso. já vinha folhas Já vinha cortadas. cortado já. É. Aí tu ia enrolando aqui, fazia e fechava. E segurava assim E mesmo. ia segurando assim, que não Era, ia. era ruim antes, né? Não, era bem. Hoje são os desenvolvimentos, né? Tecnologia, é. As tecnologias que vão. Então, James, voltando lá Voltando. nessa época, Ah, então ficamos, e o meu pai ficamos até início, janeiro de 93, trabalhando juntos. não, mas assim, quando vocês eram sócio ele lá e você aqui, que ano era isso aí? Ah, isso foi no ano de 82, 83. Aí que ano ele veio pra cá, pra... Ah, não, ele foi em 82 e retornou, e não chegou nem a ficar Ah, um um ano ano. lá. Ah, Não chegou retornou. nem um ano. Em Ah, 83 mesmo ele voltou, não passou um ano lá, que ah, ele viu que não tinha, não tinha e jeito. voltou para trabalhar. Só que a gente desenvolvendo, ou seja, ele com a experiência dele e eu com o Com todo o gás dinamismo, com também. todo o gás nisso, querendo realmente vencer, foi quando ele voltou e nós ficamos. E ele sempre me deixou à frente, ele ficava na retaguarda. Entendi. Ficava na retaguarda deixando. Então, de lá, nós ficamos sócios Até 93. até janeiro de 93. Tá. James, é muito difícil o que eu vou falar agora aqui. Muitas pessoas não entenderam quando uma, houve uma separação de sociedade. Meu pai entrou, eu tinha na sala onde atendia os clientes, atendia fornecedor, ele numa outra lá, mas ficava na retaguarda. Ele entrou um dia na minha sala e disse: Vamos separar a sociedade. Caramba, foi um impacto forte isso, né? Muito forte. E eu não entendia, dizer: Não, não vamos, não, não vamos. Vamos, E vamos, vamos. E até que ele chegou chorando, disse: Temos que separar. E acabamos separando, foi quando a empresa dele era Genor Santos, ficava na 14 de abril, com a Caripunas, quase esquina Caripunas, nós estávamos lá. Foi quando, não sem entender, mas consegui, ó, não tem, foi e conseguimos montar a Portugal, que foi inaugurada aí dia 6 de março de 93, lá na Alcindo Cacela. 2 meses Apenas depois. 2 meses depois. Mas nós ficamos o seguinte, James, eu fui para a sala da minha casa, que por sinal, só aqui para lembrar um pouquinho,
Lembra quando eu disse que eu fui para Altamira para juntar dinheiro? Hum. Foi a minha primeira casa eu consegui comprar com o dinheiro que eu juntei em Altamira. Caramba, Tá? olha Então só a foi por isso que eu determinação, né? dizia determinação. É. Ficava ali na Mundurucus, quase esquina com o Cindo Cacela. Então foi para ficou e meu pai fez assim, vamos separar a sociedade, metade da mercadoria para ti, metade da mercadoria que nós temos em depósito para mim, tá? Eu vou ficar com a estrutura aqui e ver onde que tu vai Pode para ficar. outro local. Deixou comigo. Contas a receber, contas a pagar, tu fica administra, tá? Saldo bancário, vamos dividir. Metade para mim, metade para ti. Foi dessa maneira. Assim. É, mas isso foi um impacto muito Foi um forte, impacto né, cara? muito grande. Mas aí depois eu vim entender. Hum. É, passado, aí eu consegui ali na cremação, era um galpão, na verdade eram 4 galpões, consegui fazer negócio com 2, iniciamos dessa maneira lá. Aí já foi, era um balcão, já tinha nessa época além dos descartáveis, que eu já citei, material de higiene e limpeza. A gente foi colocando Foi aumentando o é, segmento, né? outros produtos colocando. É, isso foi em 93. Quando foi passado mais ou menos a coisa foi desenvolvendo, crescendo lá. Nisso quem ficou lhe ajudando foi você e sua esposa. Aí Você e sua esposa. aí, detalhe, minha esposa, ela era funcionária pública, ela era funcionária da Universidade Federal do Pará. Trabalhava na Pró-Reitoria de Planejamento lá. Só que ela é formada em tecnóloga em processamento de dados, então mexia com computação. Tá? E aí, quando ela teve uma licença prêmio, ela veio trabalhar, ainda quando ainda era Genô Santos, veio trabalhar lá com a gente para desenvolver a parte de computação, Sistema, né? sistema. Quando houve a separação, ela veio comigo, estava comigo. Tá? Então, e para voltar para a universidade, acabou a licença prêmio, a universidade queria que ela voltasse, chamava, e ela dizia que não, ia continuar comigo, continuar comigo. Depois de um ano, mais de um ano, a universidade deu aquele cheque mate, ou então tu tens que pedir desligamento. E ela disse, sem problema, vou pedir, mas vou Hum. continuar trabalhando com meu marido. E aí, James, a Portugal foi crescendo. Hum. Aí eu fui entender muito de você e principalmente seus ouvintes aqui vão entender o que foi meu pai Já- muito, cara, a visão que ele visão tinha, dele. que você ainda agora citou. Que bom, que legal a visão que teu pai É, tinha quando começava. é. Meu pai foi comigo e disse: Nós não deixamos, estava se falando, mas ele sempre nunca citou por que nós tivemos que separar. E ele chegou comigo e disse: Meu filho, agora eu vou te explicar por que nós tivemos que nos separar. Quantos anos depois disso? Não, isso aí não tinha meses Ah, depois, tá. não tinha nem um ano Ah, tá. ainda com o desenvolvimento da Portugal, mas eu sentia que ele tinha que me dar uma Ah, tá, satisfação, entendi. me justificar o porquê da separação. Meu pai chegou e disse: James, você tem asa para voar e eu estou te prendendo. Ou seja, olha a visão dele. Ele queria me soltar, ou seja, tu tens de dar continuidade, seguir o teu caminho e eu posso te prender. Infelizmente, com 4 anos depois, meu pai fechou a empresa dele. Foi mesmo, foi. Fechou, não teve mais condições de continuar, a gente assumiu e meu pai foi morar para uma casa que era minha, e veio, eu perdi ele em 2003, setembro de 2003, minha mãe em 2006, e a Portugal foi Foi desenvolvendo, crescendo. tá? Aí a Portugal desenvolvendo, e aí foi as coisas boas, como eu falei ainda agora, quando as coisas são boas, a gente copia, É, tá? verdade. Só uma coisa para falar aqui sobre o seu Agenor. Grande parte do seu crescimento foi aprendizado com seu pai, né? Sim, muito, Muito aprendizado, né? muito. Ele foi um professor para mim na vida. Tá? Hum. Foi meu professor, não foi só meu pai. Muitas coisas que você aprende na escola, nas faculdades, tá? Por sinal, depois eu fiz mais uma faculdade, eu tenho 3 faculdades. A licenciatura em ciência, em matemática e eu sou formado em engenharia também. Ah, Eu bacana. fiz engenharia, tenho 3 diplomas, todos pela UFPA,
tem em casa. Sim, voltando, como eu te dizer, as coisas boas se copiam. Então, um fornecedor já de saco plástico, foi conhecido do teu pai, já é lá de Minas, me convidou uma vez para ir no Rio. E fomos lá para o Rio e ele foi e me levou para conhecer um cliente dele lá no Rio, que ficava em Jacarepaguá. Por sinal, de nome, Distribuidora São Jorge, Ah, é? que é meu nome, Jorge. É. Fui lá, aí foi ver ele para conhecer, ele tinha o autosserviço. Hum. Ele fazia o autosserviço, tá? Do descartável, dessa parte que a gente Era já só trabalhava descartável que aqui. ele tinha lá? Não, tinha descartável, material de higiene e limpeza, material de expediente, sabe? E aquilo, pô, por que que nós podemos fazer? E eu vim com essa para cá, então Antes você era só Entendi, balcão e venda de atacado, sabe, vendedor externo. entendi. E aí passou em 97 que eu fui lá, tá? E aí eu vim no ano seguinte, já mudei, aí já tinha conseguido adquirir mais outros galpões do lado para ampliar, e aí eu consegui botar autosserviço. Então partiu para o autosserviço. Tá? Então foi esse crescimento que hoje é a maioria, né? É o autosserviço. Hoje o balcão ele se restringiu, são poucas empresas de outros ramos. No nosso ramo, não, nem A gente tanto. vê muito balcão ainda com autopeças, né? Autopeças, Autopeça, né? exatamente, né? É, E alguns segmentos, até a própria farmácia, tu vai, tu ainda tem o tem um balcão dali balcão, ainda tem do, o do, varejo. do atendimento da medicação, mas a maioria está no varejo ali, É outras verdade. coisas lá que tu faz. Então, esse crescimento da Portugal começou aí no. E a gente foi buscando áreas ali na cremação, comprando um pouco aqui do lado, vai ali, e adquiriu, tinha um depósito em frente, e foi. Chegamos no ano de 2021, eu achei a necessidade que tinha que expandir, procurar uma outra loja. Que ano? 2000 2001. 2001, né? 2001, eu Ah, falei é, 2021, é, perdão. 2001. 2001, tá? Em 2001, eu comecei a procurar Um outro um local. outro local e conseguimos. A pretensões eram para uma área ali pela Cidade Nova de 400 metros quadrados. E surgiu assim, sabe? Quando eu digo que quando você trabalha sério, honesto, busca Deus, acredita sempre em Deus, Deus te Abre caminho, abre né? caminhos. E abriu um caminho lá para mim que foi de aparecer um terreno que eu nem sabia que estava à venda, nem tinha placa de estar à venda. Um amigo meu, por sinal, meu cunhado, na verdade, trabalhava com computação e eu pedi para ele, pô, tu tens cliente lá em Ananindeua, vê se eles não sabem. E aí, numa dos clientes dele, até hoje está lá uma loja de material de construção chamada Simaco, Hum. fica bem em frente à loja da Portugal de Ananindeua. Ele comentou com ele disse, por que ele ele não compra esse terreno aqui na frente? Esse terreno tem simplesmente 3.800 metros quadrados. Eu estava procurando um de 400, Olha só. tá? E quando ele falou isso, o meu cunhado me falou e eu me conhecia a filha do dono. E entrei em contato com ela. E ela falou com o pai disse, faz negócio. Não é teu da tua mãe o terreno, pode fazer. E eu fiz negócio, comprei em 2021, fizemos 2001. negócio. 2001, 2001. eu estou trocando É. 2001, Hum. né? Fiz negócio e em novembro de 2023 nós inauguramos a loja de Ananindeua. Só que é uma loja grande e com todo o produto que a gente já trabalhava, com o descartável, material de expediente, material de higiene e limpeza, material escolar, alguns produtos de importados. Mesmo assim, a loja Não completava 100%. não completava 100%. Ficou uma loja bem mesmo, bem.
bem grande, bem grande, é. bem grande. Aí começa, James, a solicitação, aí que você tem que dar ouvido ao seu cliente. Isso. Isso é muito importante, dar ouvido ao seu cliente. É o famoso caderninho aqui, né, o cliente chega lá: "Ah, Exato, você tem leite?". "Ah, não tenho, mas amanhã eu vou ter". Espera aí, anotava aqui. Aí fazia aque exatamente. Chegava o cliente lá, por que que não coloca aqui feijão para vender? Por que que não coloca feijão, arroz, aí café, açúcar? E aquilo foi chamando a atenção. Eu tinha construído a loja, nunca pensei em colocar alimento. Então, no lado dela tinha espaços que foram locados para loteria, consultório dentário. E quando eu resolvi, pô, espera aí, então, já que estão pedindo é coisa que vem agregar. é, Eu consegui pedir de volta esses espaços, porque o alimento tu tens, não é simples como o descartável, material, papelaria, coisa não, vencimento, né. ele requer muita coisa como câmaras frigoríficas. Tem que ter câmaras frigoríficas. Então eu tive que construir 3 câmaras frigoríficas. Uma para carne, outra 3 não, minto, 4 câmaras frigoríficas. Uma para carne, uma para congelados, uma para resfriados e outra para hortifruti granjeiro. Aí Então, tem hortifruti ainda, né. aí precisei expandir um pouco para trás, diminuir o meu espaço de depósito, que lá tem um prédio grande, para também a padaria, colocar a padaria. Então começou a criar também, entrar no segmento alimentar, mas não se em Ananindeua. Eu comecei com alimento em Ananindeua em 2007. Já colocar o alimento também fazendo, só que eu não tinha espaço. Começou na loja da Cidade Nova, aí Cidade depo Nova e Alimento. não tinha lá Não, na em Belém, na Belém Alcino não tinha. Castela não tinha. Aí Hum, vem uma história bonita até, acredite em Deus, hein? é. Acredite em Deus. É uma história bonita. E aí, consegui colocar em 2007 alimento em Ananindeua, mas não tinha em Belém, porque eu não tinha espaço. Não existia espaço para colocar o alimento. Junto, que colado com o nosso prédio, tinha uma igreja batista. Simplesmente a igreja já existia há 36 anos lá. Como é que tu vais conseguir um espaço de uma igreja, e passando a igreja eu consegui um terreno, não muito grande, mas também comprei esse terreno. Então a igreja ficou no meio. Aí eu comecei assim, vamos lá, comecei a namorar o pastor. Hum. Namorar no bom sentido de, pô, pastor, eu preciso crescer. Aí ele disse, não, rapaz, como é que tu vai? Aqui é a igreja, nós não podemos. A igreja não pode sair daqui. De tanto eu ficar sempre, e aí, pastor, vamos lá. Ele conversou com a comunidade da igreja e chegou, me fez uma proposta. Se você conseguir um espaço maior que o nosso, daqui, que fique no máximo a 500 metros daqui, construíres uma igreja nova, uma escola nova, que a gente faz negócio. Eu disse, meu Deus, É, olha me aí. ajude, me ilumine, porque já pensaste, a igreja era antiga, eu queria só o terreno, só precisava do terreno, tá? Mas volta a dizer, Deus ajuda, né? Eu estou lá, me aparece um rapaz de mais ou menos 20 anos que queria falar comigo. James, eu recebo todo mundo, seja para quem for, seja, eu recebo. O pessoal vem trazer, o cara, mas pode vir pedir. Nossa, pedir você atende se puder, se der, né? Eu recebi, ele chegou comigo e disse, eu vim aqui que minha mãe pediu para eu vir falar com o senhor não quer comprar o nosso terreno? Não vou dizer direito, onde era no outro lado da rua, bem próximo. Ou seja, não era 500 metros, ficava a 100 metros. Caramba! A 100 metros. E o Eu tamanho fui, era eu maior? fui olhar, o terreno era maior. Eu disse para ele, documentação. Eu disse, não, nós temos, tu pode buscar para ver. Veio. Fui levar, trouxe, eu vi a documentação toda certinha.
Aí o preço, um preço dentro da normalidade, nada acima, não estava Preço coisa, justo, um né? preço justo, exatamente, preço justo. E eu fiz negócio com esse terreno. Depois de feito o negócio, eu fui com. Porque mesmo que a igreja saísse, era um bom negócio, um terreno grande, eu fui com o pastor. Disse, pastor, o senhor me deu a palavra que se eu conseguisse, até. Disse, sim, está de pé, a comunidade falou isso, então nós vamos fazer. Agora, com um detalhe, pastor, nós vamos construir uma igreja onde era um prostíbulo. É. Rapaz, isso aí era aonde funcionou por muito tempo uma boate Benzinho. Hum. Os mais antigos conhecem lá na Alcindo Castelo, então, que era um prostíbulo. E nós construímos lá a igreja nova, escola nova, todinho, para poder depois fazer a permuta, derrubar. Foi que aí que eu comecei a construir o espaço do supermercado, a área do supermercado, que foi inaugurada em 2010. Somente o alimento entrou na Alcindo Castelo, começou a ser vendido na Quando tu Alcindo em ampliou esse espaço. 2010. Mas aí você falou pro pastor, olha, era onde era um prostíbulo. O que que o pastor falou? Ele disse: Deus encaminhou, então. É. Deus encaminhou, É porque vai colocar sabe? uma bênção no Uma lugar onde, bênção onde no tinha local. um. Tá? Então, esse um pouco da história. Eu sei que se for contar direitinho aqui, nós temos muito para continuar. E aí também, vamos um pouco, foi essa parte inicial. E quando eu entrei para o autosserviço, eu fui convidado a fazer parte, a me associar à Associação Paraense de Supermercados. Eu não era, preste bem atenção, eu não era, vendia alimentos, mas já fui convidado. Que Antes, viram porque eu antes, era autosserviço, fui convidado, tá? que é aspas, né? Que é a ASPA, Associação Paraense de Supermercados. E me convidando, eu me associei realmente em 2003. Associei em 2003 o meu grande amigo, ex-presidente da ASPA, ex-presidente da Abras Nacional, Fernando Yamada, me fez o convite e eu entrei, fui fazer parte da diretoria, inclusive, no suplente do Conselho Fiscal. Mas a gente, nesse jeito de desenvolver, em 2006, houve uma vacância de um dos, porque lá é o presidente e 4 vice-presidentes. Houve uma vacância de um dos vices, e devido a gente ter essa desenvoltura e coisa, eu fui convidado para assumir essa vacância de vice-presidente. Em 2006, passei a fazer parte já na diretoria como vice-presidente. Hum. E de lá nós fomos trabalhando na vice-presidência, Fernando sempre um cara dinâmico também, e a gente já assumiu uma feira que é a Super Norte, ele já pediu para eu assumir a feira, comecei Que em inclusive essa 2008. feira é bem tradicional, né? Todo ano vem pessoas do Pará todo para cá, né? Até de Não outros só, não, estados, não só do Pará. até outros estados também, Nós né? vamos ter, podemos até falar nela, Hum. né? Que é a Super Norte. Mas Isso. só antes, foi em 2012, assumiu a presidente da ASPA, o José Oliveira, que mais conhecido como Zé do Formosa, é o dono do Formosa, né? E o Fernando Yamada assumiu a ABRA, Associação Brasileira de Supermercados. E eu continuava como vice-presidente. Em 2016, e um dos vice-presidentes. E fui escolhido para assumir a presidência da ASPA em 2016, com um mandato que são de 2 anos, podendo renovar, fazer renovação por mais 2 anos, mudando até diretoria. Seria isso aí. Então, 2016 a 2018, 2018 a 2020. Só que, infelizmente, veio a pandemia. Eu Foi. digo infelizmente porque era uma doença que matou muita gente. É. Tá? Infelizmente, surgiu esse problema desse vírus que acabou ceifando a vida de muitos amigos, conhecidos, parentes. Né? E resolveu
A diretoria resolveu, em Assembleia Geral, prorrogar por mais 2 anos o nosso mandato, o mandato da diretoria, o que completaria final de outubro de 2022. Chegou no final de 2022, de novo pediram para continuar Continuar na mais 2 presidência. anos na presidência, que vai até agora, final de outubro. Final Final de de outubro outubro de agora. 2024, Aí é. então você fez 2 anos consecutivos, agora o segundo mandato agora. Não, já foram 4 mandatos. 4 É de mandatos? 2 em 2 anos. 4 mandatos. E nós tivemos agora a reunião de diretoria, tivemos esse mês agora, foi semana passada, por sinal. Tivemos na terça-feira da semana passada, tivemos reunião de diretoria, onde já foi solicitado que a prorrogação para até final de 2026. Sinal que a Que eu gestão é continue, boa, né? que eu continue até final de 2026. Então, nós vamos ter realmente, até porque nós fazemos parte da diretoria da Abras, também a diretoria o que é a Abras? É a Associação Brasileira de Supermercados, que é composta pelas 27 estaduais. Entendi. Tá? São as 27 estaduais. Nós fazemos parte lá. E o mandato do presidente da Abras foi prorrogado até final de 2026. Terminaria agora, final de 2024, junto, final de outubro. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge. Na Aspas, hoje são quantos associados lá? Empresas associadas, nós temos 38 empresas supermercadistas associadas. Mas nós temos também alguns que não são, como representantes comerciais, que se associam, fazem parte para estar presentes. Ah, Né? entendi. Essas pessoas que Agora, têm 38 empresas. Agora, lojas, nós temos quase 200 lojas no Pará. Tá? Entendi. Mais de 200, porque nós temos aí o Grupo Líder, por exemplo. O Grupo Líder tem, que vai quase 30 lojas. O Grupo Mateus Ah, o tem. Matheus está O associado Mateus também, né? faz parte, inclusive, faz parte da diretoria. Tá? O Grupo Entendi. Mateus, hoje quem faz parte da diretoria é o filho do Wilson Mateus. Entendi. Faz parte da diretoria. Então nós temos empresas associadas que não é somente da região metropolitana de Belém, como nós temos de Tucuruí, nós temos de Altamira, temos de Salinas, Paragominas, Ah, entendi. Capanema, Castanhal, Santa Isabel, Marabá. E Então, ela é uma entidade estadual. entendi. O que é que ajuda para o supermercadista para associado? O que é que ele consegue ter Mu- desse suporte aí? Muito, muito. A luta, a gente briga. O que vem para o associado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Taxas, taxas de cartão. Hum, A gente luta pelas taxas, a gente tem uma taxa que é para o associado. hum. Para quem não é associado, nós não Ele mesmo podemos, briga, né? infelizmente, nós não podemos como brigar, nós não podemos como ir, nós podemos chegar aos órgãos estaduais, tá entendendo? Até os órgãos mesmo federais aqui, municipais, a gente briga pelos associados, Ah, a gente bacana. luta pelos associados, a gente busca o melhor para o associado. Às vezes até um associado que não tem um faturamento muito grande, ele se beneficia dessa taxa que é agregada. Nós não fazemos distinção de faturamento. Tem um É. grupo líder aí. O Grupo Mateus hoje ele é o quarto em faturamento nacional. Tá? Porque o Grupo Mateus não é só no Pará, no Maranhão, ele está na Bahia, e ele não é somente o supermercado, ele tem o atacado dele, tem vendas Não, de não, eu atacado, entendi, que mas coisa, e coloca todo. Então, o Grupo Mateus é o quarto nacional. O Grupo Líder é o 19º nacional, tá, em faturamento. Mas nós temos associados que têm 2 checkouts. pois é, Uma isso que eu tô loja falando. pequena com 2 checkouts. Isso que eu tô falando que é o James. benefício da pessoa se Tá, associar, porque ela, exatamente. assim como não faz distinção de faturamento, esse pequeno associado ele vai se beneficiar da taxa do As- cartão. Assim como todos os benefícios que vêm para um associado que tem, vamos lá, o grupo, falando aqui do Grupo Líder, que é regional, termo maior, o Grupo Líder tem, vai lá,
Checkout, o Grupo Formosa, que é um outro grupo grande, né? O Grupo Formosa tem aí, porque não é só, além disso, entra o Magazine junto, o Ah, é. Magazine todo, é o CNPJ. Então, o Formosa, que tem aí mais, vamos supor, mais de 500 checkouts, tá entendendo? Ele é beneficiado da mesma maneira aquele que tem 2 checkouts, um checkout, não interessa. Ele, sendo associado, passa a fazer parte e ter todos os benefícios. Tá? Então, todos os benefícios. Nós como entidade, tá? Não enxergamos. O pequeno, o médio e o grande. Não temos Tá certo. distinção. É um grupo, né? Não tem distinção. É uma associação sem fins lucrativos que está institucionalmente lutando pelo seu associado. Tá? Entendi. Tá buscando melhorias para o associado. Buscando. Entendi. Tá? Agora, permita-me eu falar da Supernorte. Pode falar, fique à vontade. Tá? Todo seu A aí. Supernorte é a feira do supermercado da região norte. Tá? Ela é composta pelo estado do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Maranhão. Ah, são 4 estados? 5 5 estados. estados, né? 5 estados. Mas toda a coordenação é da Associação Paraense de Supermercado do Estado do Pará. É o Pará, Estado do Pará, que organiza. E esse ano, James, é o 25º ano de Supernorte. São 25 anos de Supernorte. Dizer, a cada ano ela cresce. Hoje, o hangar Centro de Convenções, que é o espaço que nós temos de evento aqui, tornou-se pequeno. Hoje ele é pequeno. Onde tem empresas que estão expondo não somente regionais, como nacionais. Nós temos uma Frimeza, nós temos Tramontina, nós temos Coca-Cola, nós temos CCGL, São empresas grandes, né? temos Friboi, JBS, a JBS, tá? Tem a JBS, que é Friboi, é a Mafripar, são muitas. Fora o Sebrae também, né? O Sebrae é onde está, inclusive aqui, você que é pequeno produtor, você que tem aquele pequeno negócio, procure o Sebrae. O Sebrae é muito parceiro. O Sebrae tem um espaço grande lá, onde você vai ter oportunidade de expor lá o seu produto. Tá? De expor. Procure o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro de quem quer começar. Aquele que quer começar, procure o Sebrae. Eles têm muita orientação, tem como lhe encaminhar realmente, James. Bem lembrado aí do Sebrae. É E isso. a Supernorte, esse ano, ela vai ocorrer no 9, 10 e 11 de outubro. 9 e 10 anos de Tá? outubro, né? 9, 10. Você que ainda não conheceu, você já esteve presente lá, você conhece a Supernorte, você vá lá, vá conhecer, você de lá pode surgir negócios para você. É, network, né? Um network, nós temos palestras muito boas, tá? Palestra aí com pessoas de nível internacional às vezes, tá? São palestras riquíssimas em conteúdos. Temos cursos técnicos, também nós vamos ter curso técnico, isso é muito importante. Pô, muito bacana. Olha, pessoal, vocês ouviram o Jorge falando aí. Então, é dia 9, 10 e 11 de outubro vai acontecer o Supernorte. O Supernorte é a maior feira da Associação dos Supermercadistas, né? De 5 estados, não é isso? A Supernorte, ela é a maior feira de supermercado da região norte. Isso, E ela é a quinta maior do Brasil. isso, Tá? olha aí. É a quinta maior do Brasil em termos de tamanho. Nós só ficamos atrás a de São Paulo, que é a da APAS, que é uma Isso, feira gigante também. muito, E muito, esse muito ano grande. foi muita Muito gente, não foi? grande. É muita. Bom, esse ano nós levamos, a ASPA levou a delegação do Estado do Pará, foi composta de 438 pessoas. Olha aí. Só que foram só do Estado do Pará participar lá. Aí você vai perguntar, mas são supermercadistas? Não, são pessoas que vão para fazer negócios também. De repente vê uma coisa, surgem ideias novas, tem cursos também, fazem parte, assim como acontece aqui na Supernorte, acontece nessas outras. Depois do tamanho da APAS, vem a Agas, que é no Rio Grande do Sul, depois a de Minas, que é da A Águas a do Rio AMES. Grande do Sul é grande, é?
Do Rio Grande do Sul é. Também eles têm, é uma feira muito boa, não a tamanho da APAS. É, A APAS ninguém é ninguém ganha, né? É porque incontestável. São Paulo, né? É, São Paulo Maior é o PIB. centro. E só para ter ideia, só de estandes internacionais na APAS esse ano tiveram 240, aproximadamente 242, se eu não me engano. É porque São Paulo representa É 30% do 800 e poucos expositores. é 30% do PIB do Brasil, sai No tudo de São Paulo, Brasil, né? exatamente. E Jorge, para a Exatamente. gente finalizar aqui, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para aquela pessoa que está começando e até para aquele intraempreendedor. Quem é o intraempreendedor? É aquela pessoa que trabalha dentro de uma empresa, que empreende dentro de uma empresa, que às vezes ele não dá muita atenção, mas ele é um empreendedor na empresa que não tem um CNPJ, né? Isso que é o colaborador. Deixa uma mensagem para eles aí. Olha, primeiramente, James, eu quero te agradecer pelo convite. A vocês que estão nos assistindo, tá? Dizer o seguinte: eu sempre falo, primeiro coisa, acredite em você. Acredite em você. Porque não espere que as pessoas vão acreditar em você. Não, você acredite em você. Tá? Você é capaz, você pode. Tá? Basta buscar e tentar começar. Comece acreditando. Então, eu tenho uma pouca da minha história aqui contada desde o início, que poderia dizer, pô, mas o cara vem aqui e vai fazer o quê? Mas eu sempre acreditei em mim. Tive um grande professor, que foi meu pai, como eu coloquei, mas vocês podem ter junto um amigo, alguém, enxergue. Eu digo que as pessoas, já falei aqui, as coisas boas se copiam, tá? Ninguém nasce sabendo, mas pode aprender. Aprenda, vá, busque, vá atrás daquilo que você quer, tá? Meu muito obrigado. Pessoal, eu quero agradecer pela audiência de vocês. Peço para você curtir, segue o canal e compartilha com os amigos de vocês. Isso vai ajudar a levar esse conhecimento para várias pessoas. Até o próximo episódio. Tchau.